meu nome é Adriana, eu sou neurologista, atuo no momento como referência técnica distrital em neurologia e fui convidada para compartilhar com vocês alguns conhecimentos sobre doenças neurológicas na gestação, a fim de colaborar com o curso de especialização da EAPSUS no pré-natal de alto risco. E esse vai ser o nosso tema de hoje. Bem, então, na nossa agenda eu vou abordar de forma sucinta a paralisia de Bell, o acidente vascular cerebral, migrânia e outras cefaleias e epilepsia. A paralisia de Bell é uma condição em que você tem uma disfunção aguda do nervo facial. Ela tem uma incidência em gestantes semelhante à da população em idade fértil, então não há um risco aumentado para as mulheres grávidas. O que se observa é que nas gestações há um discreto aumento de incidência pelo terceiro trimestre e uma menor incidência no início de gestação. Acredita-se que você tenha nessa fase uma susceptibilidade alterada à reativação dos vírus de herpes simples, que justifique esse aumento de incidência no terceiro trimestre. O tratamento, ele é semelhante ao realizado para as não gestantes, é uma condição em que você tem um diagnóstico relativamente fácil, a paciente ela vai apresentar uma paralisia de toda a hemiface, né, comprometendo tanto o terço superior, terço médio e terço inferior da face, em geral, de um início agudo, que ocasionalmente pode se apresentar em torno de 1 a 2 dias. O paciente pode ter reclamações de queixas gustativas, de um pouco de comprometimento de paladar, mas em geral isso não é 100% dos casos. E a maior queixa é que, além do sorriso ficar disforme, né, então ela só sorri com uma metade do rosto, a outra metade está paralisada, ela não consegue fechar o olho, né? Então, são essas as condições que fazem você pensar no diagnóstico de paralisia de Bell. É uma condição, em geral, benigna, em que não é necessário a neuroimagem, a não ser que você tenha um quadro associado com doença hipertensiva, ou o paciente associado a uma cefaleia, ou caso o comprometimento não seja da face completamente. E aí, nesses casos, é indicado fazer uma neuroimagem, de preferência a ressonância, porque ela vai conseguir visualizar o nervo facial, coisa que a tomografia não consegue. Após esse diagnóstico, o tratamento ele é bem semelhante ao realizado nas pacientes que não estão gestantes, exceto pelo uso de antivirais e corticosteroides no primeiro trimestre. Então, como em geral a maioria dos casos se apresenta no terceiro trimestre, preconiza-se o uso da prednisona 1 mg por quilo, via oral, durante 5 dias, com suspensão, não é necessário fazer desescalonamento de dose. Há evidência que ajuda, melhora a recuperação, porque você reduz o processo inflamatório perineural. O uso de antiviral, basicamente o uso do aciclovir. Se a paciente tiver história ou sinais sugestivos de reativação viral, então, em alguns casos, pode haver vesículas ou então inflamação no pavilhão auricular. Para a questão ocular, porque a paciente ela vai ter o comprometimento do fechamento ocular pela paresia do músculo obicular dos olhos. Então, se recomenda o colírio lubrificante, que é aplicado de horário, além de pomada lubrificante para usar a pomada oftálmica ao deitar, seguida pelo tampão ocular, até você ter a recuperação do trofismo dessa musculatura. Também sempre se recomenda fisioterapia motora, com foco na mioterapia, que são os exercícios manuais. Então, o paciente, você pede para fechar o olho com força, tentar enrugar a testa, dar sorriso, fazer bico, usar o canudinho, usar a língua de sogra para quem é possível, mascar chiclete, no sentido de estar estimulando essa musculatura da mímica facial.
85 a 90% desses pacientes, eles vão melhorar muito no primeiro mês de tratamento, atingindo níveis ótimos de simetria facial em torno de 3 meses. Há 15% dos casos que às vezes não evoluem tão bem, que você requer, além da fisioterapia, uma investigação com eletromiografia do nervo facial para você avaliar qual foi o grau de acometimento desse nervo e investigação por neuroimagem, mas não é o habitual e muito menos é o habitual nas gestantes. Bem, então, antiparalisia de Bell tem essa referência, tratando especificamente do tema, para que vocês possam aprofundar a leitura. Quando a gente fala de AVC em gestação, é um manejo que ele não é, digamos, ainda uma coisa corriqueira, é um consenso mesmo, porque o AVC, ele tem pelo menos o AVC isquêmico, tem uma prevalência menor, né? Então, a gente tem esse trabalho, esse consenso canadense sobre manejo do AVC na gravidez, que coloca para a gente que é um evento raro, mas que tem uma incidência em torno de 30 para 100 mil, 3 vezes maior do que na população jovem em geral. A maioria dos eventos ocorre no final da gestação, então nós estamos falando de parto e puerpério. Os fatores de risco são os fatores de risco de doença cardiovascular, hipertensão arterial sistêmica e suas complicações, doença hipertensiva específica da gravidez, síndrome HELP, alterações hematológicas e protrombóticas do terceiro trimestre, hiperêmese que resulte em vasoconstrição. E o diagnóstico ele é feito tanto pela síndrome clínica, que o paciente ele vai ter uma fraqueza, um déficit focal em hemicorpo, né, seguido de mídio, um território vascular, então muitas vezes pode ter fraqueza, dormência em uma metade do corpo, acometendo ou não face. Após essa suspeita clínica, o diagnóstico é feito por tomografia ou ressonância sem contraste, lembrando das sequências de difusão que são sempre as mais recomendadas na gestação, né? Então, a gente sempre tem que estar nesse alerta, principalmente naquelas pacientes com risco de pré-eclâmpsia, porque elas podem evoluir com esse tipo de complicação. O uso da alteplase na gestação, que seria o tratamento trombolítico, ele tem sido realizado e de forma individualizada, a depender do estágio da gravidez, no sentido de tentar reduzir o grau de morbidade, porque essas mães precisam estar bem até para cuidar dos seus filhos, mas esse risco ele tem que ser ponderado caso a caso, tá? Mas, em geral, essa eficácia, você já tem uma eficácia, uma segurança melhor no período pós-parto, mas de toda forma sempre tem o risco de algum sangramento. Então, é um atendimento que na suspeita tem que ser mandado para um nível terciário, né, para o neurovascular avaliar conforme foi e pesar, ponderar com a família, com a mãe, com o obstetra, em questão do risco. Bem, falando um pouco sobre as cefaleias, né? Eu vou primeiro falar das cefaleias primárias de gestação. Quando a gente fala em cefaleia primária, eu estou falando de um grupo de doenças em que a própria dor de cabeça ou cefaleia, ele é o sintoma e a doença que acomete aquela paciente. Então, o grupo como um todo das cefaleias primárias são as mais prevalentes em mulheres em idade fértil. Nesse grupo, eu estou falando principalmente da cefaleia tensional, que é a mais comum, apesar de ter menor intensidade e um menor impacto na qualidade de vida, e da migrânia, que apesar de ter uma prevalência menor, mas ainda muito alta, para vocês terem uma ideia, em torno de 27% entre 30 e 39 anos, ela vai ter uma maior severidade e um maior impacto na qualidade de vida. Então, quando a gente fala de cefaleias primárias no contexto de gestação, no contexto de mulheres em idade fértil, é sempre importante considerar o planejamento pré-concepção, né? Essa é uma estratégia ideal que, pelo menos 50% dos casos ou mais, não é possível, mas que idealmente é uma condição que deve ser cogitada. O melhor dos mundos é essa paciente estar compensada dessa cefaleia primária antes da concepção.
Quando a gente usa o termo compensada, é o fato de que a frequência de crises está episódica. Quando eu falo em cefaleia tensional, menos que 15 episódios por mês, quando eu falo em migrânia, menos que 4 episódios por mês, tá? Quando essa paciente já chega, já está grávida, então o que, que temos de dados, né? Em geral, você pode ter uma exacerbação no primeiro e no terceiro trimestre, mas na maioria dos casos, o que se observa é uma redução nessa frequência de crises, que chega a 50% das pacientes no primeiro trimestre e chega até 80% das pacientes no final do terceiro trimestre. Essa é uma notícia muito boa para dar para as mães. Então, assim, ajuda no sentido de como elas vão interpretar aquela condição naquele momento e a perspectiva que ela vai ter ao longo da gravidez, né? Para tirar aquela interpretação que vai passar a gravidez inteira sofrendo. Então, é muito importante nesse quesito orientar o registro de crise por meio do diário de cefaleia. E o que é o diário de cefaleia? É você pedir para a gestante realmente anotar no calendário todas as vezes que ela tem episódios de cefaleia. Você pode incluir uma as características da dor, se a dor foi mais de um jeito, se foi mais de outro, se teve algum fator predisponente para a dor, se ficou sem dormir, se ficou irritada, se teve algum tipo de preocupação, se teve privação de sono. Porque tudo isso consegue fornecer para a gente dados mais objetivos que vão dar base para a indicação do tratamento agudo e também da necessidade ou não do tratamento profilático. E quando você vai considerar tratamento profilático? A gente tem que entender que o objetivo do tratamento profilático é sempre reduzir a frequência de crises que essa paciente está tendo. Então, a partir do diário de cefaleia, você conseguiu documentar que essa paciente está tendo uma frequência aumentada para aquele diagnóstico de cefaleia que ela tem, seja ele tensional ou migrânia, você vai indicar o tratamento profilático se no caso da migrânia, a paciente tem mais que 5 crises por mês, ou mais de 2 crises intensas, com necessidades de idas à emergência. E no caso do diagnóstico de cefaleia tensional, mais de 15 dias por mês com dor, né? Então, essas considerações para esses principais tipos de cefaleias primárias é que vai nortear a decisão ou não do tratamento profilático. Como a gente sabe que o maior impacto, principalmente nas gestantes, é da enxaqueca, é sempre bom relembrar quais são os critérios diagnósticos pela sociedade, pela classificação internacional de cefaleia, a terceira versão, em que você tem que ter uma dor de cabeça recorrente, que se manifesta em ataques que duram de 4 a 72 horas, com características típicas de ser localização unilateral, de caráter pulsátil, uma intensidade de moderada a severa, ou seja, ela realmente atrapalha ou impede o paciente de fazer suas atividades habituais, agravada por atividade física de rotina e ainda associada com náusea, vômito, fotofonofobia. Né? O diagnóstico exige pelo menos 5 ataques que preencham esses critérios que eu já citei, que você não explique melhor por nenhuma outro tipo de dor de cabeça. Então, a escolha do tratamento profilático, ela é, no caso da gestação, uma escolha absolutamente individualizada, porque você tem que considerar todas as características daquela pessoa, fase de vida, se trabalha, não, como está sendo a relação com a gravidez. Mas as orientações gerais incluem as modificações no estilo de vida. Então, essa pessoa está num ambiente de vida mais favorável, seja no trabalho, seja em casa, trabalhar essas questões, também as questões de emocionais, no sentido de deixar essa paciente com uma menor carga de estresse. Entre as medidas não farmacológicas que sempre se recomendam são os alongamentos, atividade física na medida em que não tenha nenhum comprometimento nenhum risco para a gravidez,
A acupuntura e a fisioterapia também são estratégias que você melhora o manejo, principalmente na questão da cefaleia tensional e nos gatilhos para as crises de migrânia, né? O tratamento medicamentoso, a recomendação é realmente referenciar para o neurologista, porque há uma série de considerações que devem ser feitas em termos de medicamento, que eu vou apontar a seguir. No que tange ao tratamento agudo, o principal objetivo é que essa paciente tenha uma melhora dos sintomas nas primeiras 2 horas, né? A medicação em que os estudos mostraram um maior nível de segurança com uma eficácia moderada ainda é o paracetamol ou acetaminofeno, que é a maioria dos estudos. Estudos mais recentes, eles têm apontado os triptanos para os casos de migrânia e enxaqueca como uma escolha segura e realmente eficaz. A difenidramina e a ondansetron podem auxiliar melhorando os sintomas associados, que inclui a náusea, o vômito, a fotofobia. Para os pacientes ainda com quadro tensional, corriqueiramente você tem o paracetamol, a dipirona ela está cada vez menos em desuso, o uso de anti-inflamatórios, mais marcadamente o ibuprofeno, até o segundo trimestre por um período curto, e uso intermitente ele pode ser considerado, e o uso de corticosteroides também, principalmente para os casos de status migranoso, na dose de 40 a 60 miligramas por no máximo 5 dias, pode ser considerado no terceiro trimestre, sempre pesando a condição de risco-benefício. Para a migrânia também, você tem a possibilidade dessas medicações associado ao uso do triptano, se for uma enxaqueca realmente que não responda aos analgésicos e anti-inflamatórios mais simples. Então, nessa tabela, a gente pode avaliar as recomendações mais recentes e a escala utilizada pelo FDA, no sentido de ver quais as medicações preventivas que poderiam ser utilizadas no tratamento da migrânia durante a gravidez. Então, a gente vê que as drogas mais seguras e com uma eficácia ainda vão ser consideradas o propanolol, a venlafaxina, o uso da toxina botulínica tem sido preconizado, basicamente a partir de estudos observacionais, né? Então não se observou nenhum efeito adverso, mas é uma medicação que tem sido efetiva. O uso dos antidepressivos tricíclicos, amitriptilina, nortriptilina, como sendo os mais efetivos. As outras estratégias, elas têm algumas têm até um perfil de segurança, mas não têm uma eficácia significativa, e o uso de medicações mais novas, como os anticorpos monoclonais, direcionados para o peptídeo relacionado ao gene da calcitonina, eles não têm ainda estudo de segurança, então eles acabam ficando considerados na faixa de menor segurança. Também os antiepiléticos, como topiramato e ácido valproico, e os antihipertensivos lisinopril e candesartano. Na medicação aguda, então, que a gente tem de forma mais segura, ainda encontra-se sendo o acetaminofeno, lembrando que também pode-se lançar mão do bloqueio local, bloqueio de nervo local, com o uso de anestésicos, nos casos de cefaleias tensionais com gatilho muscular, o uso da lidocaína, da ciclobenzaprina, e o que tem se colocado como muito efetivo e seguro, no caso da migrânia, ainda são os triptanos, né? Em termos de anti-inflamatórios, realmente, só o ibuprofeno, que tem sido mais estudado junto com a prednisona. Os opiáceos, né, e opioides, oxicodona e os demais, eles não são eficazes, né, e acarretam todo o risco de sedação para a mãe e feto, e os ergos são realmente contraindicados. Bem,
Um dado importante quando a gente fala de cefaleia na gestação é ter o alerta das cefaleias secundárias, que são aquele grupo de cefaleias que são sintomas de outras condições médicas. Elas são mais frequentes nos estágios finais de gravidez, elas estão muito associadas com desordens hipertensivas da gravidez. Então, o obstetra, o médico que está fazendo o pré-natal dessa paciente, ele tem que manter um baixo limiar de suspeição para essas cefaleias secundárias, no sentido de realmente valorizar a queixa da paciente, né? Então, se em algum momento ela começa a reclamar de cefaleia, mesmo que ela já tenha uma cefaleia primária diagnosticada e que já esteja em acompanhamento nesse outro pré-natal, é muito importante a valorização dessa queixa. Quando for decidir por investigar, preferir o uso da ressonância ao da tomografia, para evitar radiação iniciante, mas no serviço público a gente sempre considera a questão da disponibilidade do exame, principalmente nos casos mais de emergência. É desconhecido relato, né, de efeitos adversos relacionados ao uso das doses recomendadas de gadolínio, e sempre que você observar os sinais de alertas, referenciar essa paciente para uma avaliação neurológica. Quais são esses sinais de alerta? Então, nós vamos falar aqui. Dor de cabeça entrovoada, que caracteristicamente é uma dor de cabeça muito intensa, uma intensidade muito intensa, que dura em torno de segundos e de início súbito, que pode ou não estar associada com outros sinais focais. Papiledema, né? O paciente às vezes começa a queixar de visão borrada, né? Ao fundo de olho você pode ver um borramento da emergência do nervo óptico, que nós chamamos de papiledema. Dor desencadeada por mudança postural, então a paciente está deitada, ela não tem dor, está sentada, começa a ter uma dor excruciante, presença de febre, hipertensão arterial sistêmica, presença de alguma outra neuropatia craniana, então, por exemplo, se nesse contexto de dor de cabeça, a paciente desenvolve uma paralisia de Bell, alguma outra alteração, realmente ela tem que ter uma avaliação especializada pelo neurologista ou história de imunossupressão. E quais são as condições que nos fazem manter esse alerta nessa fase de vida da mulher? A pré-eclâmpsia, a trombose venosa cerebral, a síndrome de encefalopatia reversível posterior, PRES, síndrome de vasoconstrição cerebral reversível, acidente vascular cerebral hemorrágico, que acontece com uma frequência um pouco maior do que o isquêmico, até mesmo porque está relacionado à questão da doença hipertensiva. A dissecção arterial cervical também pode ocorrer, com frequência, apoplexia pituitária, hipotensão intracraniana, espontânea ou ainda hipertensão intracraniana idiopática. Falando só uma orientação em termos de cefaleia e lactação, você tem essa escala que, bem como para as medicações do tratamento preventivo, elas vão graduar entre segurança e eficácia, né? Novamente, nas terapias agudas, você tem o acetaminofeno, ibuprofeno e os triptanos como tendo uma segurança associada à eficácia, e nas terapias preventivas, a amitriptilina mantém esse local junto com o propanolol, tá? Bem, uma outra condição que tem que ser avaliada com um certo mais carinho e atenção é a epilepsia na gestação. Né? A epilepsia é uma doença de elevada prevalência, comete 1,5% da população. Então, a gestação em pacientes epiléticos é uma realidade, é uma condição que ela vai acontecer, por ser uma doença crônica, acompanhar o paciente ao longo de toda a vida, então as mulheres acometidas com epilepsia, em algum momento, elas podem engravidar, né? Então, isso é uma realidade. Então, tanto na atenção primária como na atenção especializada, o que a gente tem que entender é que o planejamento familiar e contracepção ele deve ser sempre abordado.
né? Então, essa fase é muito importante e a gente já tem um trabalho com neuropediatras, com os próprios médicos de família, quando tem as oportunidades de capacitação, no sentido de sempre estar abordando o uso de métodos contraceptivos combinados, associando o método hormonal com o método de barreira. No caso de dificuldade de adesão ao tratamento, uso de anticoncepcionais hormonais injetáveis com doses específicas, atentar sempre para a suplementação de ácido fólico naqueles pacientes em que você tem um planejamento ou realmente de uma forma rotineira naquelas que já estão em idade fértil, e evitar o uso, iniciar algumas medicações que sabidamente vão estar associadas a um maior risco de teratogenicidade, no caso, ácido valproico, topiramato, drogas indutoras, que são as drogas que a gente tem mais na atenção primária, em doses elevadas. A gente vai falar de uma forma um pouquinho mais detalhada sobre isso. Há, nas pacientes epiléticas, um risco maior de gestação indesejada, dada a presença de comorbidades psiquiátricas associadas marcadamente a déficit de atenção, então esquece de tomar a pílula, como esquece de tomar o remédio, e algumas outras condições. Bem, então é sempre importante a gente rever o uso das medicações antiepiléticas e os contraceptivos. No caso, quando está usando as medicações indutoras, e é quando eu me refiro a esse tipo de medicação, eu estou falando daquelas disponíveis na atenção básica, que vai incluir carbamazepina, fenitoína, fenobarbital e ácido valproico, você é recomendado contraceptivos, o DIU, ou ainda o acetato de medroxiprogesterona, e considerar aqueles outros métodos de barreira em associação com os métodos hormonais. Informar sobre as opções de contracepção de emergência. Se usa outro tipo de medicações anticrise, são as mais recentes, lamotrigina, levetiracetam, lacosamida, a escolha do contraceptivo ela fica de uma forma mais ampla e mais tranquila, porque o índice de falha vai ser menor. Bem, então as recomendações gerais na epilepsia e gestação é que se a paciente planeja engravidar, vamos encaminhar essa paciente logo para uma avaliação neurológica mais detalhada, para a gente ter uma oportunidade de realmente fazer um planejamento, se tiver que fazer troca de medicação, se puder reduzir dose de medicação, suplementação com ácido fólico, são todas estratégias que realmente têm impacto no sentido de trazermos filhinhos aí com um bom desenvolvimento, com um baixo índice de malformação. Agora, se a paciente já está grávida, ela também tem que ser encaminhada para um segmento conjunto especializado. É sempre bom orientar que você tem uma redução da frequência de crise durante a gestação da ordem de 66%. Isso é muito importante para a paciente epilética, porque a ideia inicial é tentar tirar o remédio. Não, mas se eu engravidei, o remédio vai fazer mal para o bebê. E se ela toma essa conduta, você aumenta o risco dela ter crise, que pode ter outras consequências. Orientar sempre sobre a importância de evitar fatores predisponentes, privação de sono, jejum, uso de álcool, manter a medicação anticrise que já está em uso, solicitar o nível sério das medicações no primeiro e segundo trimestre. Isso é recomendado principalmente para as medicações mais novas, lamotrigina e levetiracetam, que elas podem sofrer uma queda do nível sérico, uma vez que elas têm um metabolismo menos aderido a proteínas. Então, realmente, isso acontece. O que não é um correlato não é semelhante para as drogas indutoras, as drogas da atenção básica, mas mesmo assim elas são recomendadas, e também orientar sobre o período pós-parto, que é um período mais difícil, de privação de sono, que essa paciente, ela precisa construir uma rede de apoio no cuidado com o recém-nascido, no cuidado para no recém-nascido e no cuidado dela também, que está numa fase em que precisa também de todo o suporte. É sempre uma pergunta recorrente a questão: qual o risco da crise convulsiva para o feto? As crises generalizadas, elas acarretam um risco de hipóxia e acidose lática para o feto, né? O risco de abortamento, ele não está bem estabelecido,
tá? E as crises focais, que são aquelas em que o paciente às vezes tem uma ausência, às vezes ele tem só um acometimento sem generalização, com só uma versão, só uma clonia em algum membro, ela pode causar desaceleração e aumentar o estresse fetal. O maior risco que sempre está envolvido é a questão da teratogenicidade com o uso da medicação, né, e as doses. Esse gráfico, ele é um compilado que vai mostrar a prevalência das principais malformações congênitas de 8 medicações anticrise e imunoterapia em 3 registros, prospectivos que se tem na literatura. O EURAP, realizado em toda a Europa, o North American e o que é realizado no Reino Unido e na Irlanda. Então, nesses registros, o gráfico pode mostrar que, para medicações mais novas, não indutoras, como levetiracetam, lamotrigina e a oxcarbazepina, você vai ter uma prevalência mais semelhante com a da população não epilética, de mulheres não epiléticas. Quando você entra nas medicações de primeira geração, medicações indutoras, que são essas medicações aqui, mais à direita do gráfico, carbamazepina, fenitoína e fenobarbital, você já tem uma incidência acima, maior do que o esperado para a população. Para o valproato, esse risco está bem estabelecido, que é realmente mais alto, tá? Então, são defeitos de tubo neural, malformações cardíacas, no caso do topiramato, presença de fenda palatina, né? Então, isso aqui já está estabelecido a partir desses estudos observacionais, que são registros com segmentos de mais de 10, 15 anos, com um N realmente, uma amostra realmente impactante. E aí, o que se observou nesses estudos é que a, a chance de risco de você ter a malformação também está relacionada não só ao tipo de medicamento, mas à dose em que ele está sendo utilizado. Então, a gente observa que para a lamotrigina, que é uma das medicações preferenciais nessas pacientes, você pode usar chegar à dose de 325, que o risco ainda vai ser baixo. O fenobarbital, que tradicionalmente é uma medicação que a gente tem uso, a dose tem que estar abaixo de 80 miligramas, né? Levetiracetam, ele varia entre 250 e 4 mil, o que é excelente, porque você tem aqui uma margem que passa muito bem pelo nível terapêutico. Oxcarbazepina, também a gente tem essa opção. Para o tupiramato, esse risco já começa a aumentar um pouco. Quando a gente está falando de ácido valproico, ele tem se mostrado com uma incidência menor de formação, mas em doses abaixo de 650 miligramas. Com doses já acima disso, você já tem riscos que são estatisticamente significativos, né? Então, aqui você tem toda essa consideração. Bem, essas foram algumas das referências que eu utilizei para ter substrato, que estão à disposição na literatura. Eu agradeço a todos, deixo o e-mail de contato para qualquer outras dúvidas e outras perguntas ou questionamentos. Foi um prazer colaborar com o curso, espero ter ajudado. Até a próxima.